Olá, meu nome é Suelen e hoje nós vamos falar sobre a crase. É um acento usado com um sinal grave. Todo mundo confunde, acha que a crase é difícil, mas na verdade não é tão complicado assim não. Basta você entender o que acontece no fenômeno da crase e aí vai ser super fácil de usar. Bom, nós temos a preposição a. Essa preposição é usada quando o verbo pede uma preposição a. É o caso do verbo ir, do verbo chegar, né? Quem vai a algum lugar, chega a algum lugar. E o a também pode ser um artigo definido. O artigo definido é usado antes das palavras femininas. A escola, a praia, a casa. As vogais são idênticas. E por serem idênticas, elas têm o mesmo som. O sinal grave da crase vai mostrar o quê? Que existe naquela única letra tanto a preposição quanto o artigo definido. Para ficar mais fácil, vamos comparar com o masculino. Eu vou ao cinema. Nessa frase aqui, eu tenho o a preposição e o artigo definido da palavra o cinema. Na hora de falar essa frase, você não vai dizer eu vou ao cinema. Você faz uma combinação e vira ao. Eu vou ao cinema. A mesma coisa aqui. Eu vou à praia. Você não fala à praia. Você diz apenas eu vou à praia. O som é um só. Então, escreve-se apenas uma vez a vogal e usa-se o acento grave, que é o viradinho aqui. E esse é o indicativo de crase. Esse acento grave não tem relação com a acentuação. É uma questão de regência. O verbo pede preposição e você precisa mostrar que existe tanto a preposição quanto o artigo definido. Se eu uso o sinal grave quando tem o artigo definido a, significa que a crase acontece antes de palavras femininas. Por isso que é um fenômeno lógico. Não faz sentido colocar o acento indicativo de crase antes de palavras que não sejam femininas. Andando pelo comércio, a gente vê aí, faça suas compras a prazo. Prazo é uma palavra feminina? Não é. Então, não tem por que usar crase aqui. Tudo a partir de R$ 9,90. Partir é um verbo. Verbo não tem gênero, verbo não é masculino ou feminino. Para que usar crase aqui? Não precisa, né? Bom dia a todos. Todos não é uma palavra feminina. E mesmo se fosse todas, você não fala a todas as pessoas estão envolvidas no processo. Não usa artigo feminino. Então, não precisa de crase. Então, basta entender o fenômeno da palavra e você vai saber onde usar crase ou não. Para facilitar, a gente usa algumas dicas. Uma delas é trocar o a, em que você colocaria a crase, por ao. Se der certo, se funcionar, se ficar ao, significa que o a vai ter crase. Então, eu fui ao shopping, eu fui à escola. Ou então, substituir por para, colocar a preposição para. Entregue à diretora. Você está escrevendo essa frase e tem dúvidas se tem crase. Entregue para a diretora. Então, tem crase também. Ou trocar a preposição e ver o que acontece. Eu vou a Paris. Tenho dúvida se usa ou não crase aqui. Eu volto de Paris. Nesse de aqui, não tem o artigo definido. Então, não se usa crase. Eu vou à Bahia. Eu volto da Bahia. Olha o artigo definido aqui. Então, significa que vai usar a crase. Tem até um versinho. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Certo? Ainda se usa o sinal grave da crase junto com esses pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. A lógica é a mesma. Vogais idênticas. Preposição a mais o a que começa a frase. Então, você pode colocar o sinal indicativo de crase. Então, fica, por exemplo, eu fui àquele cinema. Né?
Esse a aqui mostra que existe a preposição junto com o pronome demonstrativo. Existem expressões em que a crase já está cristalizada. A moda de, a maneira de. Essas expressões, mesmo que esteja subentendido o moda, também vai se usar a crase. Bife à milanesa, bife à parmegiana. Significa que é a moda milanesa, a moda parmegiana. E a palavra casa é uma exceção. Não é uma exceção, é um caso especial. Quando você estiver falando da sua própria casa, não se usa crase. Só se for uma casa específica. Fui à casa dos meus avós. Nesse caso, se usa crase. Agora, cheguei à casa, né? A sua própria casa. Você diria também, estou em casa. Não se usa o artigo definido, então não se usa crase. E não se usa crase entre palavras idênticas, mesmo que elas sejam femininas, como é o caso de face a face, dia a dia, cara a cara. Tá? Em alguns casos, a crase é opcional, que é o caso dos pronomes possessivos femininos, eu fui à minha casa, por exemplo, e antes de nomes próprios femininos. A minha dica é, se é facultativa, não use. Né? O mais importante é o quê? Saber usar a crase no momento certo. Muito obrigada e até a próxima.